O Brasil, com sua mega diversidade, já teve papel de destaque nas negociações internacionais do meio ambiente. Nosso protagonismo começou quando sediamos a Rio 92, a histórica Conferência das Nações Unidas, na qual 187 países assumiram compromisso com o desenvolvimento sustentável. De lá para cá, o país assinou importantes acordos e convenções internacionais que estabeleceram metas para a redução das emissões de carbono e de proteção da biodiversidade terrestre e marinha. Graças à união entre ciência e sociedade, sucessivos governos brasileiros aprovaram medidas e criaram leis para reverter um cenário crescente de destruição das áreas naturais, visando a construção de um futuro resiliente para o país, em sintonia com os grandes desafios globais. Uma forte conexão entre a academia e a sociedade permitiu que nós criássemos a Política Nacional de Meio Ambiente, no início dos anos 1980. E mais do que isso, que fosse consolidada uma robusta e moderna legislação ambiental. Os cientistas podem e devem realizar assessoria nas políticas públicas fundamentais para um modelo de desenvolvimento mais sustentável e socialmente justo, gerando informações embasadas, robustas e de confiança. Mas o negacionismo científico e ambiental na política brasileira criou um novo cenário no país. Desde 2019, a atuação do governo federal vem enfraquecendo políticas e órgãos ambientais em contraposição aos compromissos internacionais, como o Acordo de Paris e a Convenção da Diversidade Biológica. No Congresso, avançam projetos de lei que ameaçam a proteção ambiental e os direitos de povos indígenas e populações tradicionais. O período atual é o mais trágico para a conservação ambiental no Brasil, marcado por inúmeros retrocessos e violências ambientais, como os recordes do desmatamento na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica, e a invasão de terras indígenas e de áreas protegidas pelo garimpo ilegal. Na raiz da tragédia está o desmonte da governança socioambiental. O esvaziamento dos órgãos colegiados de meio ambiente é uma estratégia para o desmonte das políticas públicas ambientais. Foi observado claramente com a alteração do Comitê Nacional de Zonas Úmidas, CNZU, que é parte do compromisso brasileiro com a Convenção Ramsar para proteger as nossas áreas úmidas. A receita do desastre inclui a redução da fiscalização ambiental, a paralisia do Fundo Amazônia e do Fundo Clima, e na demarcação de terras indígenas e territórios quilombolas. Inclui ainda o desmonte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que impacta a proteção da biodiversidade brasileira. O enfraquecimento da agenda ambiental no Brasil e o desmonte das estruturas de proteção ao meio ambiente hoje nos coloca em uma posição contrária ao consenso global de que é preciso atuar muito rapidamente no combate à mudança do clima e ao declínio da biodiversidade. Essas talvez sejam as duas maiores crises e os desafios que nós vamos enfrentar nas próximas décadas. O projeto de destruição prevê ainda legalizar garimpos em terras indígenas, anistiar crimes de grilagem em terras públicas, fazer vista grossa para desmatamentos ilegais e acabar com o licenciamento ambiental, um dos principais instrumentos de proteção do meio ambiente para toda a sociedade. Passar a boiada por cima do meio ambiente parece ser o objetivo da alteração no projeto de lei de licenciamento que está em tramitação no Congresso Nacional. A partir de agora, se aprovado, atividades como a pecuária, a agricultura e os reflorestamentos poderão ser implementados sem a necessidade de licenciamento ambiental. E o que é pior, isso pode ser feito em propriedades que ainda não têm o direito de posse assegurado. Esse projeto de lei de deslicenciamento vai em desencontro ao que reza nossa Constituição, porque ela reconhece aos indígenas sua organização social, os costumes, línguas, crenças e tradições, além dos direitos originários sobre as terras que eles tradicionalmente ocupam. À União cabe apenas demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
Se aprovado no Senado, esse projeto de deslicenciamento descumprirá a Constituição e colocará em risco também quilombolas e as unidades de conservação. Para construir um futuro resiliente, precisamos manter a integridade da nossa sociobiodiversidade e enfrentar com responsabilidade as crises climática e de perda de biodiversidade, com atenção a todos os biomas brasileiros, aos ecossistemas costeiros e marinhos e às áreas úmidas continentais. Isso só será possível com políticas públicas que promovam a sustentabilidade e uma governança socioambiental que tenha por base a confiança nas instituições.